Nova York é a cidade com mais pontos históricos de música e cultura pop por metro quadrado no planeta. É praticamente impossível num passeio por Manhattan você não estar em um cenário de capa de disco, gravação de clássico, em frente à casa de algum artista. Aí, nesse ponto, nós dividimos a cidade em 5 áreas estratégicas e eu estou sugerindo 5 walking tours, passeios a pé por Manhattan, e nesses, em menos de 1 hora, você vai fazer parte da história recente artística mundial. Na descrição de cada tour, você encontra o exato endereço para colocar no Google Maps as paradas e aí você vai seguindo pelo celular, como cantou o Joey Ramone, Hey Ho, Let's Go. Para que esses tours façam sentido, é preciso explicar um pouco de Manhattan. Pensa que a cidade é cortada horizontalmente por ruas, as streets, e verticalmente por avenidas, as avenues. E quando alguém fala, por exemplo, 53 com a terceira, está dizendo que é na rua 53, no cruzamento com a terceira avenida. Então você faz uma certa batalha naval mental e localiza onde se refere aquele ponto. É bem fácil assim. Esta tour aqui, ela fica bem no miolo de Manhattan, na área que é chamada Theater District. Que lá ficam os teatros da Broadway e fica ao redor da Times Square, que é bem famosa. Ela segue dali, de um pouco antes da Times Square, até a borda do Central Park, que é o coração da ilha. A gente começa pelo Paramount Theater, que era até os anos 60 o lugar de apresentações. Foi lá que o Elvis fez a premiere do filme Love Me Tender, lá que o Buddy Holly apresentou a Peggy Sue quando essa virou um hino adolescente. Os Beatles fizeram o único concerto beneficente da história do grupo ali, e era lá que todo mundo queria estampar os letreiros. O Paramount Theater foi onde os Beatles fizeram o primeiro e único show beneficente aqui nos Estados Unidos. Belo prédio. Bela história. Times Square. O prédio de 54 andares, chamado One Astor Plaza, ele chegou a ser um dos mais altos da cidade. No segundo andar dele, que fica na Broadway 1515, funcionavam os estúdios da MTV. E lá vinham transmissões clássicas para o mundo todo, como desse pré-show do Silverchair, antes de um Video Music Award. Aqui ainda na Times Square é o tradicional estúdio da MTV, onde tinha aquelas entradas ao vivo e as pessoas ficavam aqui em frente, vendo os artistas. Agora a CBS, não sei se mantém alguma coisa, a MTV, não sei nem se existe aqui ainda. Ladies and gentlemen, Já o Teatro Ed Sullivan é tipo uma meca do rock and roll. Os Beatles eles foram da Inglaterra para lá, desembarcaram em Nova York, se apresentaram na noite de 9 de fevereiro de 64 para estimados 73 milhões de norte-americanos. Isso daí dava 1/3 da população do país. Você imagina isso na época de televisor ligado, sendo que televisor era uma peça até então não tão comum. E foi nessa noite que deflagrou a bitomania. Yeah. You know what I mean? We were here in the backdrop and the rostrum was great. Right. Because I was very high. Yes, you're on a pedestal and free-floating geometric shapes surrounded the band. Yeah. Yeah, and they've changed them from song to song. Tem o Ed Sullivan Theater, onde gravaram obviamente os Beatles, o clássico, depois o David Letterman, e hoje está o Stephen Colbert, o Late Show. Onde era o estúdio da CBS, foi criada no começo dos anos 70 aquela que veio a se tornar o símbolo da discoteca, que é o Estúdio 54. Localizado na Rua 54, obviamente, o estúdio funcionou até 81 e não teve concorrente como danceteria mais influente de seu tempo.
E o auge era esse seu tempo. Estúdio 54. Ceteria. Já o Roseland Ballroom, ele completaria 100 anos agora, neste 2022, se ele não tivesse encerrado atividades em 2014. Ele era, antes de tornar uma casa de shows, um rink de patinação. E lá teve apresentações históricas de Guns N' Roses, Beyoncé, Madonna, Paul McCartney, Ramones, Alanis Morissette e o Nirvana, como nesse vídeo aqui que virou filme depois. O último artista a se apresentar na casa foi a Lady Gaga, numa temporada que cerrou as portas. Vindo a Broadway da Times Square, a gente chega aqui na 52, onde ficava o clássico Roseland Ballroom. Continua uma rua de shows, musical do Michael Jackson, bares, casa de show, Gallagher's. Até pelo filme The Doors, dá para ver que eles eram associados à Califórnia. Mas para o segundo álbum, que chamou Strange Days, eles escolheram como locação de capa e clipe da faixa título uma vilinha bem no meio de Manhattan. Então, descendo aqui em direção ao sul, aqui é onde foi tirada a foto de capa do Strange Days do The Doors. What's called 53rd and 3rd, taking loss. 1, 2, 3, 4. Everything you can, gather hand over to Green Beret. E o cruzamento da Rua 53 com a Terceira Avenida foi o ponto que o baixista dos Ramones, o Didi, escolheu para fazer programa sexual e ganhar uma graninha para drogas, como ele próprio admitia na sua descrição quase nula. O cruzamento ali virou música, foi gravado por um monte de grupos, mas eu sugiro que você procure uma versão do Metallica, que é bem legal. Ou então essa que juntou o Ramones e o Rancid. Está chegando na 53 com a Terceira, que é famoso pelo famoso cruzamento, porque era o lugar onde o Didi Ramone fazia ponto como garoto de programa, que virou a música 53rd and 3rd, que deve estar tocando agora no vídeo, se tudo deu muito certo. É isso aí, valeu por ter caminhado comigo pela Nova York musical e até o próximo tour.